Fala galera! Na aula de hoje nós vamos falar sobre juros, também sobre capital, montante, taxa, período. Então fique aí que logo após a vinheta a gente continua. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lee aqui e hoje nós vamos falar sobre juro. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhuma aula. Se gostar do vídeo, dá um like, se não gostar, dá um dislike. Comente alguma coisa aí, compartilhe com o pessoal e vamos nessa. Bom, então, de uma maneira bem prática para a gente entender o significado desse juro. Então, ó, é um valor cobrado pelo uso de uma quantia por um determinado período de tempo. Então, pessoal, esse juro ele sempre vai incidir sobre uma determinada quantia, que depois a gente vai ver como iremos chamar essa quantia, e sempre vai ser referente a um determinado período de tempo. Como se fosse um empréstimo, você pega um valor emprestado e vai pagar depois de um certo tempo, como se fosse um financiamento, como se fosse uma compra a prazo, como se também a gente tivesse que fazer um investimento. Então sempre vai ter essa compensaçãozinha aí que a gente vai chamar de juro. Então, para a gente entender bem facilzinho aqui essa situação e todos esses termos, vamos para esse exemplozinho simples, bem simples aqui. Ó. Arlinda pegou R$ 800 emprestado para pagar depois de 3 meses a 5% ao mês. Quanto Arlinda pagará de juro e qual a quantia a ser paga ao final desse período? Então, ó, se por algum acaso eu tivesse emprestado os R$ 800 a Arlinda, então se eu emprestasse esses R$ 800 a Arlinda e ela só me pagasse depois de 3 meses, chegasse aqui ao final desses 3 meses, pronto, está aqui os R$ 800 que eu peguei emprestado. Para mim não teria vantagem nenhuma. Então, é por isso que vai rolar aqui esse juro de 5% ao mês, que nada mais é do que uma compensação. Né? A Arlinda passou 3 meses usufruindo do meu dinheiro e nada mais justo do que ela me devolver mais do que R$ 800. Durante 3 meses, a gente vai ter que calcular esses 5%. Então, vamos por partes. Vamos aqui, ó. Primeiro mês, a Arlinda vai ter que me pagar, no primeiro mês, 5% de R$ 800. Aqui no canal a gente já tem aula sobre porcentagenzinha, que inclusive vai aparecer um cardzinho aí em cima, para quem ainda não assistiu essa aula ter a oportunidade de assistir. E para a gente calcular aqui essa porcentagem bem rapidinho, a gente simplesmente vai pegar esses 5% e transformar em fração. Então, vai ser aqui, ó, 5 centésimos, que toda porcentagem é uma fração de denominador 100, e multiplicar pelos 800. Facinho, facinho, a gente viu que a gente pode cortar esses dois zeros e multiplicar aqui 5 vezes 8, que nesse caso dá R$ 40. Então, isso é o que a Arlinda vai ter que me pagar de juro no primeiro mês. Aí, pessoal, como são 3 meses, então a gente vai ter que considerar aqui também, ó, no segundo mês, a Arlinda também vai ter que me pagar 5% de 800, que obviamente vai dar os mesmos R$ 40. No terceiro mês, também vai ter a mesma historinha. 5%, a Arlinda vai ter que pagar 5% de R$ 800 que pegou emprestado. Então ela mais uma vez vai ter que me pagar R$ 40. Então, pessoal, ao final dos 3 meses, o que é que a Arlinda vai me pagar de juros? Então, ó, R$ 40 do primeiro mês, mais R$ 40 do segundo mês, mais R$ 40 do terceiro mês. Então, a Arlinda vai ter que me pagar
R$ 120 de juro ou de juros, né? Tem gente que chama juro, tem gente que chama juros. Então a gente simplesmente poderia fazer, se cada mês é R$ 40 de juro, a gente simplesmente poderia multiplicar aqui 3 vezes 40 e aqui a gente teria R$ 120 de juro. Então, pessoal, desta maneira, veja que a gente tem sempre a mesma porcentagem incidindo sobre o mesmo valor, 5% de R$ 800. Então, é por isso que essa modalidade a gente vai chamar de juros simples. Qual a quantia a ser paga ao final desse período? Então, juros, ela pagaria 120, né? Eu vou até deixar aqui para ficar bem bonito. Então, a Arlinda, ela pagaria aqui R$ 120 de juro. E, ao final, ela teria que me devolver. Então, a quantia a ser paga. Então, ao final, ela ainda teria que me devolver os R$ 800. Peraí, está equilibrando. Os R$ 800 mais os 120 que rolou de juros aí na conversa. Então, ó, além dos 800 que ela me pegou emprestado, ela teria que me devolver também os 120 de juros que foram gerados durante esses 3 meses. Então, 800 mais 120, R$ 920. Certo? Então, isso quer dizer que, se a Arlinda pegou R$ 800 emprestado a 5% ao mês, então isso tem, durante 3 meses, a gente tem um juro de R$ 120 e uma quantia a ser paga no valor de R$ 920. Beleza, pessoal? Então, ó, tudo isso, vamos colocar aqui, ó, juros simples. Juros simples. Nós iremos considerar o seguinte. O valor que a Arlinda pegou emprestado, R$ 800, nós iremos chamar de capital. Que alguns, além de capital, chama de capital inicial. Sem ser a banda, mas a gente vai chamar de C. Capital inicial, a gente vai chamar de C. A porcentagenzinha, que foi 5%, essa porcentagem nós chamaremos de... Opa, vou trocar de cor aqui para não ficar acanalhado. Nós iremos chamar de taxa. E para a gente sempre lembrar, é uma taxa percentual. Essa taxa percentual nós iremos chamar de I. E, eita, ficou aqui fora, ó, ficou fora do esquadro. Vamos começar de novo aqui. Peraí. Vou começar de novo aqui. Peraí. Pausa aqui no vídeo. Então, pessoal, essa modalidade nós chamaremos de juros simples. Por que juros simples? Porque a porcentagenzinha ela sempre incide sobre o mesmo valor. Então aqui, ó, nós vamos chamar, primeiramente, os R$ 800 que a Arlinda pegou emprestado, nós vamos chamar de capital inicial. Capital inicial. Ou simplesmente capital. E a gente vai representar esse capital por C. A porcentagenzinha, que foi de 5%, nós a chamaremos de taxa.
E a gente deve sempre lembrar que é um percentual. E essa taxa percentual a gente vai chamar de I. Alguns dizem que é I de imposto, mas sinceramente não sei por que a representação por I, beleza? Então, essa taxa aqui, como é uma porcentagem, como a gente já viu na aula sobre porcentagem aqui no canal, tanto pode ser representada na forma de fração, como na forma de número decimal, certo? E os 3 meses que a Arlinda passou usufruindo do meu dinheiro, se ela pegou emprestado, o dinheiro que ela me pegou emprestado, esses 3 meses nós chamaremos de prazo, ou também a gente pode chamar de período. Então, pessoal, observando o que foi feito no cálculo do exemplo, a gente simplesmente fez o quê? Calculou a porcentagem e depois a gente multiplicou pelo prazo. Então, a gente simplesmente poderia pegar os 800, multiplicar pelos 5%, na forma de fração, na forma de número decimal, e depois multiplicar pelo prazo. Ou seja, trocando em miúdos, a gente poderia dizer que o juro nada mais é do que o capital multiplicado pela taxa, multiplicado pelo prazo. E aquela quantia que a Arlinda pagou ao final do período, a gente vai chamá-la de montante. Vou colocar aqui, ó, R$920 que ela pagou ao final do período, nós iremos chamar de montante. E esquecendo danado do montante, o mais importante, bem dizer. Então, esse montante nós iremos representar por M. Então, pessoal, além dos juros, a gente também pode calcular o montante, que nada mais é do que o capital inicial acrescido dos juros que foram gerados durante esse período. Neste caso de Arlinda aqui, durante esses 3 meses. Além disso, a gente também poderia fazer o seguinte. Se eu tenho que o montante é igual ao capital mais os juros, e eu sei que esse juro é igual a, se eu substituir esse juro aqui por essa partezinha da fórmula, então a gente vai ter novamente o capital vezes a taxa, bem apertadinho aqui no final do quadro, vezes o prazo. Então, ó, matematicamente, a gente poderia colocar esse C aqui em evidência, e a gente teria um montante igual o capital vezes capital dividido por capital dá 1, mais capital dividido por capital dá 1, e vezes T. Então, pessoal, esse juros simples nada mais é do que a forma que a gente calcular aqui os juros e o montante, seja nessas duas situações aqui, montante igual ao capital mais os juros, ou o montante é igual ao capital vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa vezes o prazo, fecha parênteses, certo? Bom, então pessoal, tudo isso a gente pode, ó, o carro passando aí, aplicar em uma situação como essa daqui, ó. Um jovem que trabalha com artes gráficas decidiu comprar um computador para que pudesse desenvolver melhor suas atividades. Ao decidir pela configuração que precisava, constatou que seriam necessários R$ 2.490 para adquirir o seu computador à vista. Como isso estava totalmente fora do seu orçamento, resolveu negociar a compra do equipamento a prazo, o que só foi possível mediante o acréscimo de juros de 30% ao ano, aplicado ao valor à vista por 8 meses. O pagamento foi feito em 8 prestações mensais iguais, cada uma no valor de R$ 373,50, R$ 498, R$ 2.988 ou R$ 1.992. Então, pessoal, vamos por partes. Primeiramente, esse valor de 2.490 vai ser o nosso capital. Então, aqui o capital, 2.490.
R$490. Aí, vamos ver aqui outra coisa, mediante um acréscimo de juros de 30% ao ano. Percentual é a nossa taxa, 30% ao ano, a abreviaçãozinha de ao ano aí, certo? Durante 8 meses vai ser o nosso prazo, então, durante 8 meses. Então, desta forma, a questão pergunta cada prestação é no valor de... Então, pessoal, vamos por partes. Primeiramente, veja que a taxa ela está com uma unidade diferente do prazo. A taxa tem 30% ao ano e o prazo tem 8 meses. Para a gente usar aquelas formulazinhas de juros simples que a gente viu anteriormente, essa taxa e esse prazo devem estar na mesma unidade. Eita, e agora? Aqui é o seguinte, ou eu transformo ao ano aqui em meses, ao mês, melhor dizendo, ou eu transformo esses 8 meses aqui em anos, em ano. Não dá nem um ano, né? Então, a maneira mais fácil seria a gente transformar essa taxa de ao ano para ao mês. Como é que a gente vai fazer isso? Basta lembrar que um ano tem 12 meses. Então, se vai ser 30% ao ano, basta a gente dividir aqui por 12, e se a minha mente não falha, o espírito não me engana, dá 2,5% ao mês. Beleza? Então, pessoal, desta forma a gente transforma a taxa de ao ano para ao mês, dividindo por 12. Se fosse o contrário, também valia. Se eu tivesse a taxa ao mês e eu quisesse transformar em ao ano, aí eu teria que, ao invés de dividir, multiplicar por 12. Se fosse ao dia, aí eu teria que pegar essa taxa ao mês e dividir por 30, porque comercialmente um mês tem 30 dias, né? E assim por diante. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, o camarada aí vai pagar de juros o quê? Capital vezes a taxa vezes o prazo. Então isso vai dar um juro de o capital 2.490. A taxa, 2,5, pode ser na forma de fração ou na forma de número decimal, vezes o prazo que dá é 8 meses. Então, pessoal, para o vídeo não ficar longo, vamos logo passar uma calculadora aqui no bolso e fazer essa multiplicaçãozinha que a gente acha R$498. R$498 de juros. Perceba que a letra B mostra os R$498, mas não é isso que a questão quer. A questão quer saber qual o valor de cada prestação. Então, cuidado com as pegadinhas da vida aí, ó. Então, a gente tem que saber quanto é que vai sair esse computador. Simplesmente somando aqui o capital mais os juros que foram acrescidos. Então, isso vai dar um montante de R$2.490 mais R$498 de juros. Então, esse computador vai sair por R$2.988. Veja que esse valor, mais uma vez, aparece aí na letra C, mas não é isso que a questão está pedindo. A questão está pedindo o valor de cada prestação. Vou até mudar a cor aqui, ó. Então a questão está pedindo o valor de cada prestação. Então presta atenção. Então, pessoal, a gente ainda teria que pegar 2.988 e dividir pelos 8 meses. Aí sim a gente teria a quantia de R$373,50. Agora sim, a nossa resposta ela está completa, ou seja, alternativa A. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Obviamente tem muitas outras coisas e se vocês querem que eu grave mais vídeos sobre juros, deixa um comentário aí logo aí abaixo. E mais uma vez, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho para receber todas as notificações. Comente, compartilhe com a galera e vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Valeu!